Alegria poder ver vocês aqui nessa noite. Poder ver vocês aqui nessa noite e saber que deixaram tudo de lado para estar aqui. A gente sabe que tem pessoas que não puderam estar aqui devido ao trabalho ou por força maior, mas que Deus possa abençoar essas pessoas. Amém? Salmos capítulo 4, eu vou ler na minha Bíblia e depois eu vou ler na versão da nova tradução da linguagem de hoje para você compreender na linguagem tradicional dos dias de hoje, que é muito simples de compreender. Salmos capítulo 4 diz assim, o cabeçalho: Davi, ele ora a Deus na sua angústia. Está escrito aí na de vocês? O Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neginote. Diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me destes largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha, o quê? Oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, olha só, essa parte aqui é o que a gente fala muito nas orações. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Tem algumas Bíblias aí que dizem assim, ó: sabei, pois, que o Senhor separou para si o piedoso. Tem alguma Bíblia que fala isso? Ó, a maioria das Bíblias falam isso. Deus separou aquele que lhe é o quê? Piedoso, ou aquele que lhe é querido. E o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Olha o 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha o que a nova tradução da linguagem de hoje diz, e praticamente é o que eu vou usar para a pregação de hoje. Diz assim: Deus meu defensor. É a mesma coisa, mas ela traz uma linguagem mais simplificada para o nosso compreendimento. Davi fala assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudastes. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Deus falando. Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidade? Lembre-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. Ou seja, o Senhor separou para si aquele que lhe é piedoso, aquele que lhe é querido. E o Senhor me ouve quando eu chamo. Versículo 4, ele fala assim, que é praticamente a parte principal da pregação. A parte principal da pregação é esse: tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem as suas próprias consciências, ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança neles. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando eu me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Então, ou seja, tremam de medo e parem de pecar. Aí Davi fala assim: sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem as suas próprias consciências. O Salmo 4, ele destaca como um meio vital de comunicação com Deus, especialmente em tempos de necessidade. O título da mensagem hoje é A Confiança em Deus em Meio à Angústia. Eu seria hipócrita de falar para você que, por mais que tudo já está predestinado, você não deve orar por tal situação que você está enfrentando. Não, a Bíblia manda a gente orar. Amém? É pecado você orar por um ente querido? Não, a Bíblia manda a gente orar. É pecado você orar pelo seu filho?
pela sua filha, pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém que você precisa orar. Não, você deve orar. A gente sabe que a oração faz parte desse concerto de Deus para com o homem, esse propósito de salvação. Todos os homens de fé que oravam abalaram o reino das trevas através das suas orações. A rainha Elizabeth disse: eu tremo e temo mais a oração de John Knox do que um exército armado até aos dentes, porque a oração faz um estrago no inferno. Você quer ver Deus agir na sua vida? É você aplicar a sua vida em oração. O homem que ora constantemente vê Deus na vida dele. E você quer ver um homem de oração? É só você observar as suas orações, o quanto ele ora. Amém? Davi, ele exemplifica como a oração noturna, a oração da noite, ela pode servir de consolo e refúgio. Como a oração da madrugada, a oração da noite. O hipercalvinismo diz assim: mas a oração da madrugada tem o mesmo surtir de efeito do que a oração do dia. Eu não acho. Eu acho que a oração da madrugada ela surte muito mais do que a oração do dia. Amém? Por quê? Porque ela vai requerer mais de você. É um momento de cansaço, é um momento de fadiga. Você se desliga do seu melhor sono para aplicar sua oração a Deus. A oração da noite, da madrugada, requer mais sacrifício. É como o hipercalvinismo explica que não, a oração do monte não é muito mais importante que a oração do quarto. A partir do momento que você aplica o seu coração para sacrificar a sua vida em oração, pode ter certeza que Deus também, lá do alto, Ele ouve a sua oração e responde. Porque Davi mesmo fala: sabei, pois, que Deus separou para si aquele que lhe é querido, aquele que lhe é piedoso, não aqueles que são piedosos, aqueles que são queridos. Deus trata com pessoa e não com pessoas. Então a intimidade que nós temos que ter com Deus está revelada no nosso joelho no chão. Por isso que a oração, ela torna nós santos. Santos do quê? Separados do mundo. Você acha que Deus não ouve um homem de oração? Claro que ouve. Dizem que quando George Miller, o pregador dos orfanatos, quando ele orava, o céu se abria sobre ele. Dizem que quando George Miller orava, o céu ficava em silêncio. Quando George Miller orava, diz a história que George Miller de joelho, veio praticamente o governador, a governadora daquele local batendo na porta: quero falar com George Miller. Foi uma serva de George Miller do orfanato batendo na porta: Senhor George Miller, Senhor Miller, eis aí que a governadora ou a rainha está aí para falar com o senhor. Diz a ela que agora eu estou num momento muito importante da minha vida, que era a oração. Não trocava a oração por nada. Eu não é? Não trocava a oração por nada. Não trocava a intimidade com Deus por nada. Veja bem que quando as crianças do orfanato, eu não lembro se era 1000 crianças, eu não lembro quantas crianças ele cuidava. Chegou um determinado momento que faltou comida no orfanato. E o senhor Miller foi fazer o quê? Dobrar o joelho e orar, pedir provisão a Deus. Quando ele dobra o joelho e ele vai para a cozinha, nada aconteceu. Mas ele continuou confiando. Daqui a pouco uma carruagem passa na frente da porta do orfanato, alguém bate na porta e disse: Senhor Miller, eis que esses pães foram preparados para a corte, mas eles passaram um pouco do ponto, então eu vou deixar aqui para vocês. Deus cedeu o pão para as crianças. No mesmo momento, diz a história, se você estudar sobre o orfanato de George Miller, eis que uma carruagem carregada de leite passava no local, quebrou a roda caiu, a carruagem quebrou na frente do orfanato. Eis que o homem não podia continuar com aquele leite, senão iria estragar. Fez o quê? Deixou no orfanato para as crianças. Então Deus provê no momento certo. Deus provê numa situação em que a gente menos espera. Pode ter certeza que quanto mais a gente deixar de confiar, maior será a dúvida. Um homem de oração não duvida. É ou não é? Um homem de oração não duvida. Ou seja, Davi no Salmo 4, ele traz um exemplo, ele exemplifica como a oração que rasga, a oração que sacrifica a nossa vontade, digamos, a oração noturna, ela pode servir de consolo e também de refúgio, demonstrando que, independentemente das circunstâncias,
podemos sempre buscar Deus para encontrar alívio e também a orientação para a nossa vida espiritual e também a nossa vida particular do dia a dia. Amém? O tema central do livro de Salmos, capítulo 4, é a confiança em Deus em meio à angústia. Se eu perguntar para você aqui, quem está em angústia, a maioria vai levantar a mão. Eu, né? Quem aqui está vivendo momentos de angústia, muitas pessoas vão levantar a mão. Da mesma maneira que Deus aplicou os ouvidos à oração de Davi no momento de angústia, Ele pode fazer com a gente também. Os céus podem se abrir diante da gente também. Eu sou testemunha viva disso, meu Deus do céu. Como a oração abala o inferno. Como os céus se abrem na vida de homens que aplicam o seu coração à oração. Davi expressa sua fé inabalável no poder de Deus para prover segurança e alívio. Ele também nos ensina a importância de se voltar para Deus em oração durante os tempos de angústia, demonstrando como a fé pode trazer a paz e a serenidade para as nossas vidas. Você pode ver que até para dormir, Davi fala assim: deitei e dormi porque o Senhor me sustentava. Por quê? Porque Davi sabia que a sua oração era ouvida, não havia inimigo, não havia empecilho que pudesse tirar até a paz do sono de Davi. Não é? E muitas das vezes as nossas noites de sono são conturbadas, porque a gente duvida muito. Numa tosca imitação dos fariseus, nós gostamos dos holofotes, somos atraídos pelas luzes das ribaltas. Quem era muito de balada sabe o que é a luz de ribalta, né? Tá lá o palco e em cima aquelas luzes que brilham, fica brilhando. A gente é atraído por isso. Então, como eu falei, numa tosca imitação aos fariseus, eu sei que nem todos, mas a grande maioria, nós gostamos dos holofotes. Nós gostamos de chamar atenção. Somos atraídos pelas luzes das ribaltas. Ou seja, onde fazemos propaganda de nossa vida espiritual. O homem que é espiritual, ele não demonstra na igreja como a gente... Quantas pessoas vocês viram e são testemunha que berravam na igreja, na hora da oração, nos cultos, faziam escândalos. E hoje não está mais no nosso meio. É ou não é? O que a gente faz aqui não demonstra que a gente é de Deus. Não estou falando que você não deve orar alto. Não é isso. Eu estou falando que o que a gente faz aqui não revela que a gente é de Deus lá fora. O que a gente ora aqui não revela quanto tempo que a gente ora lá na nossa casa. Ultimamente eu tenho me sacrificado em oração. Eu falei, se eu posso orar 1 hora, eu posso orar 2. Se eu posso orar 2, eu posso orar 3. Se eu posso orar no meu quarto, eu posso orar no meu telhado. Se eu posso orar no meu telhado, eu posso subir o cemitério para orar. Eu posso orar onde ninguém me vê. Mas o sacrifício tem que partir de dentro da gente. Deus ouve todas as orações, sim ou não? Não. Ele ouve a oração daqueles que realmente, como diz a própria palavra, são piedosos, são especiais, são queridos, são separados, são dele. E como eu sei que eu sou de Deus? Pelo tempo que você passa com ele. Como eu sei que um casamento vai bem? Pelo tempo que os dois passam juntos. Como eu sei da sua intimidade com o seu amigo? Pelo tempo que você passa com ele. O tempo demonstra o nosso maior valor, que é transmitido pelo coração. Então o tempo que você passa com Deus revela o quanto você é dele. É como eu falei agora, não lembro para quem que eu estava falando. O nosso coração de fato revela quem nós adoramos, quem realmente, de quem nós somos. É o nosso coração. O tempo que nós passamos no nosso dia a dia. Por isso que eu falo, o tempo tem sido idólatra para muitas pessoas. Então o nosso dia a dia é medido pelos aqueles que nós mais aplicamos o nosso coração. Se é os nossos deleites, as nossas vontades, os nossos costumes, ou se realmente é a oração. Eu falo isso porque eu faço isso. Eu chego cansado do serviço. Eu tomo um banho, vou ler a Bíblia e vou orar. Cansado, afadigado, necessitado de descanso. Mas é como eu falo para Cristo: para quem eu irei, Senhor? Se somente em Ti eu posso encontrar a vida eterna. Somente nele. O nosso descanso está nele. A nossa angústia é sanada nele. As nossas necessidades têm que ser
praticamente deleitada aos pés dele. Como disse Davi, o que tenho eu no céu, Senhor, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Davi, quando estava oprimido, abatido, como diz o Salmo 42, e nós falamos nesse sábado, Davi sabia expressar uma oração íntima com Deus. Davi falava assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, porque ainda eu o louvarei, ainda eu há de glorificar. Ou seja, a nossa alma vive abatida, a nossa alma se desvia do nosso Criador, aonde não há alento, aonde não há esperança, meu Deus. Então, aonde nós aplicamos a nossa vida, a nossa alma, revela de fato e de verdade o cristão que nós somos no nosso dia a dia e não dentro da igreja. Pode ter certeza do que eu vou falar agora. Todos os membros da igreja, não subestime a Deus pelo fato de você orar aqui ou nas cadeiras, que você é de Deus por fazer isso. Entrega o seu melhor em casa e não na frente de ninguém, aonde ninguém te vê. Amém? Melhor coisa para revelar que você é de Deus. A gente está vivendo de semana de santificação. Eu não vou nem pedir para levantar a mão quem realmente está se santificando, mas quem está se santificando, meu camarada, você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Ou seja, porém, Deus, como nós lemos no Salmo 4, que chega a parte principal do Salmo 4:3, que diz que nós temos que entrar no nosso quarto e ali nós colocarmos a razão da nossa vida, da nossa necessidade. Eu vou ler de novo para você entender aqui, 4:4. Mas vocês vão falar diferente, mas ele fala assim: tremam de medo. Tremam de medo, tenham medo, temor, e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos, sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência, examinem a sua própria consciência. Ou seja, Deus nos espera para um encontro no quarto de oração. Eu amo usar essa expressão do quarto de oração, lugar secreto, no anonimato do lugar secreto. Os fariseus gostavam de orar em público, tocar a trombeta para estadiar as suas pretensas virtudes. Os fariseus gostavam de fazer isso, mas a nossa vida em público deve ser o reflexo da nossa comunhão com Deus no quarto secreto. A minha vida, de fato, tem que ser um reflexo lá fora do que eu sou quando estou sozinho. Nós pregamos esse sábado sobre o muito falar. No muito falar, transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Sejam todas as vossas palavras temperadas com sal, somente aquela que é boa para a edificação. Tiago diz que sejam poucas as suas palavras, sejam aptos no ouvir e tardio no falar. Ou seja, quando entramos no nosso quarto, no nosso sozinho, ninguém mais precisa ouvir, somente Ele é necessário. Somente Ele. Cristo é o suficiente para a nossa vida, meu amigo. Cristo é o suficiente. E aí, a gente vai vendo que a nossa vida em público, ela tem que ser o reflexo da nossa comunhão com Deus no nosso quarto de oração. Você é de Deus? Sou, pastor. Quem vai revelar? O meu quarto. Eu falei esse tempo atrás, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás. Eu acho que o obreiro vai lembrar disso. A gente estava até junto, se eu não me engano. Aquele que é mau e tenta ser bom é por um tempo, um momento, e depois ele revela quem ele é. A gente viu muitos disso. Pessoas que tentam dizer que são boas, mas por um momento se revelam. No passado, muitos pareciam ser bons, se revelaram quem era. O nosso quarto secreto vai revelar quem realmente a gente é. Amém? Vai revelar realmente se somos de Deus ou não. O quarto secreto, o quarto da oração, é o nosso lugar oculto, o nosso lugar secreto. É o santo dos santos, aonde a glória de Deus desce. No passado havia a tenda, havia o templo, o santuário, o véu que separava as duas partes do Santíssimo Lugar para o Santo dos Santos.
A glória de Deus enchia o templo. Ou seja, o nosso quarto secreto é o santíssimo lugar aonde a glória de Deus nos assiste. É ali que Deus nos vê. É ali que Deus nos ouve e nos recompensa. O quarto da oração é a caminhada de Enoque com Deus. E Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. A palavra fala isso. É o passeio de Deus com Adão na viração do dia. A Bíblia em Gênesis diz que Deus, na viração do dia, caminhava com Adão no jardim, meu Deus. Imagina um homem tendo o prazer e o privilégio de andar com Deus todas as manhãs. Todas as manhãs, meu Deus do céu. É ali que Deus recompensa. O quarto de oração é praticamente a experiência da sarça, que ardia e não se consumia quando Moisés assistia o Espírito de Deus naquele lugar. Sozinho. Estava lá sozinho. Enoque, um homem de Deus. Deus olhava assim, peraí, esse cara é tão íntimo meu que eu não vou deixar ele passar pela morte não, vou tomar ele para mim. E Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus tomou para si. Pensa você ter tal intimidade com Deus ao ponto de você nem precisar passar pela morte. Deus já te levar direto com ele. Amém? O quarto da oração praticamente é o azeite da viúva que jorrava enquanto as outras vasilhas estavam vazias. Quando Elias chega naquele lugar, não tem azeite, não tem comida, mas a viúva orava por providência. Deus falou com ela que o profeta iria lá. Então a provisão vem por meio de oração. Quanto mais você ora, mais Deus trabalha. Amém? O quarto da oração é onde o menino, a gente já pregou aqui, a mulher sunamita sobe o quarto. Prepara um quartinho para Eliseu e Geazi. Ela olha pela janela, eu imagino aquela janelinha, ela abriu, olha, falando para o marido, veja que esse é um grande homem de Deus, façamos-nos um quartinho, para que ele possa repousar aqui. Aí ela vai e prepara um quartinho na parte de cima da casa. Quando Eliseu passa, ela chama Eliseu, Eliseu se desposa lá, ele vai e dorme lá naquele quarto, tá ele e Geazi. Ele chama Geazi e fala, Geazi, vai e vê qual é a necessidade dessa mulher. Meu senhor, ela é uma mulher que não pode ter filho. Como é que se chama a mulher que não pode ter filho? Estéril. Ela é uma mulher estéril, não pode ter filho. Então vai e fala que nesse determinado tempo ela vai dar luz a uma criança. Ela ouviu isso. Ela disse, não, servo meu, não mintas, não meu senhor, não mintas para a tua serva. Depois de um tempo a promessa se cumpriu. Por quê? Porque ela se preocupou com a palavra. Provavelmente era uma mulher que orava constantemente. Se ela reconheceu um homem de oração, um homem de Deus, é porque orava. Como que sabia que ele era de Deus? Ou seja, o quarto da oração é onde o azeite da viúva jorra enquanto tem vasilhas vazias. O quarto da oração é onde o menino morto tem praticamente a sua carne aquecida pelo próprio corpo de Eliseu e depois se levanta da morte. Eliseu era um homem de oração. O quarto da oração representava os lugares solitários para onde Jesus se dirigia para passar a noite em comunhão com o Pai. A oração sozinho é tão importante porque Jesus levou os 12, deixou uma parte no pé do monte, levou Pedro, Tiago e João até a metade do monte e depois de uma longa distância ele vai e ora sozinho. Jesus nos ensina isso, que não é em público. Devemos orar em público, sim ou não? Sim. Mas você vai revelar que é de Deus na sua oração? Sozinho. O quarto da oração praticamente é o ventre do grande peixe que engoliu Jonas, que numa oração de aflição ele pede para que Deus pudesse ter compaixão dele. Sozinho no ventre de um grande peixe. O quarto de oração é a ilha de Patmos, para onde João foi exilado, e lá ele teve a revelação do Apocalipse ou do Armagedon, um homem que estava sozinho, mas com constante oração. Praticamente o quarto de oração era o porão do navio para Paulo, indo com outros prisioneiros, enquanto outros dormiam, Paulo orava. O quarto da oração
é o cenáculo da igreja de Jerusalém, aonde os 120 oravam. E ali o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, a visitação do Espírito Santo para a igreja de Jerusalém. O quarto de oração é onde temos o maior deleite na terra, é no quarto de oração, pois é ali que ficamos na presença de Deus, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, é no quarto de oração. Por isso que Davi manda a gente pensar, colocar nossa consciência no lugar onde a gente está sozinho, vai falar com Deus, no sozinho. Mateus capítulo 6 diz, todo mundo conhece a passagem, quando você orar, entra no seu quarto, tranca a sua porta e ora a Deus em secreto. Não é somente entrar no quarto, fechar a porta, mas é orar em secreto, porque em secreto Deus te recompensará. Deus recompensa. Deus recompensa homem de oração. Deus recompensa mulheres de oração. Pastor, Deus faz o impossível. Se Ele não fizesse, Ele não era Deus. Mas só pode fazer através da oração, meu Deus do céu. Através da oração. Por isso que nós precisamos orar mais. A porta fechada do quarto é onde a porta do céu se abre. Amém? Entenda uma coisa, quando você fecha a porta do seu quarto, é o momento que você está abrindo a porta do céu, através da sua oração. Ali é o lugar onde Jesus vem ao nosso encontro e o Espírito nos unge com óleo de alegria. É nesse momento, é nesse lugar secreto que as maiores batalhas são travadas. Já viram aquele filme, O Quarto Secreto? Já viram? O Quarto de Guerra? Travando batalha, oração no quarto, sozinha. Orava dentro daquele quarto. Tem que ser assim a nossa vida. Nós temos que ser valente na oração. Talvez você tenha que ser tardio no falar com os outros, mas com Deus você tem que realmente falar todos os momentos. Com as outras pessoas nós temos que falar pouco e falar mais com Deus. Amém? Fale pouco com as pessoas e fale mais com Deus. E quando for falar com outras pessoas, fale mais de Deus e menos de vocês. Amém, pessoal? Ou seja, assim, no quarto secreto, praticamente, aonde nós travamos batalhas aparentemente impossíveis de ser resolvidas, é nesse lugar que as vitórias mais esplêndidas são alcançadas. Nesse lugar. É no quarto de oração que somos revestidos de poder para vivermos vitoriosamente. É nesse lugar secreto que a família experimenta os maiores milagres. A igreja recebe a sua maior força e o céu se fende para derramar os maiores poderes do avivamento. Como que aconteceu os maiores avivamentos? Com homens de oração. Leonardo Ravenhill, quando vai entrevistar alguns teólogos, ele fala assim para esses teólogos: vem cá, você conhece a Deus? Um fala assim: estou fazendo doutorado de teologia, meu senhor. Não. Eu estou falando, você conhece a Deus? Eu já li mais de 200 livros sobre Deus. Eu não estou falando isso, eu estou falando, você conhece a Deus? Você tem intimidade com Ele? Você andou com Ele como Enoque caminhou? Relacionamento com Deus, vida de intimidade com Deus, vida de constante oração com Deus. Vocês têm intimidade com Deus? Vocês têm trancado as suas portas, estado em silêncio do mundo, mas em gritaria no quarto, em barulho no quarto, enquanto todos os ouvidos estão tapados do lado de fora, há uma guerra travada no seu quarto. Você tem feito isso? Não, pastor, eu tenho pecado nessa parte. Dê lugar à oração. Os puritanos faziam isso de 3 maneiras. Estão ali os puritanos. Os puritanos faziam isso de 3 maneiras. Primeiramente, eles tinham verdadeiramente recintos de oração, quartos ou pequenos espaços onde eles encontravam habitualmente com Deus, era um hábito deles. Ou seja, recintos, quartos, espaços pequenos, que eles se encontravam com quem? Com Deus. Quando um dos membros da igreja de Thomas Shepard, a gente falou nesse sábado,
Um dos membros da igreja de Thomas Shepard, ele mostrou a planta de uma nova casa que ele iria construir, mostrou para o seu pregador. Ele percebeu que não havia nenhum cômodo de oração naquela planta. E lamentou que casas sem cômodo de oração seria a ruína da igreja e da sociedade. Você tem o seu lugar de oração na sua casa? Hein? Ou ora de qualquer jeito, ou ora sem camisa, ou ora com gritaria, ou ora com barulho, ora com celular, música secular, ora com criança berrando, ora... Não, se afaste um pouco de tudo isso. Quando a gente leu no livro o livro de Salomão, Cantares de Salomão, quando ela falava assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, que ela fala que quando o amado da alma dela bateu na porta, da sua mão gotejava mirra, e aos poucos ele foi se afastando, porque ela não abria a porta. Ela se levanta, ela vai na calada da noite ao encontro do seu amado, ela pergunta para todas as pessoas, você viu o amado da minha alma? Ninguém tinha encontrado. Perguntou para os guardas noturnos, vocês viram o amado da minha alma? Não encontramos, não vimos. Ela disse que quando se afastou um pouquinho, lá ela encontrou o amado da sua alma. Nós temos que nos afastar um pouco de tudo, deixar a gritaria de lado, deixar o barulho de lado. Tem momentos que você tem que deixar sua esposa de lado, seu esposo de lado, seu filho, para você poder ouvir a voz de Deus. Amém? Não tem problema, amor, cuida um pouquinho da criança, porque agora é o meu momento com Deus. Susana Wesley tinha mais de 11 filhos e ela falava todos os dias, graças eu te dou, ó meu Senhor, porque eu posso arrumar uma hora para aplicar o meu coração à oração. Susana Wesley, com 11 filhos. E às vezes a gente com não consegue ficar 5 minutos de oração, de joelhos. Não há desculpa. Se a sua filha e o seu filho ficar doente na calada da madrugada, você dá um jeito de levar para o hospital e passa a madrugada toda lá. Mas para a oração não. O melhor remédio para a alma é a oração. Por isso que a nossa alma está enferma. Por isso que a nossa alma está vazia. E eu digo uma coisa para vocês. Aquilo que eu falei há muito tempo atrás, falei lá onde era a igreja, a antiga igreja, falava na Igreja da Graça, quando eu fazia parte da Igreja da Graça. Pode ter certeza do que eu vou falar. Deus tira de você tudo aquilo que você coloca acima dele. Ele tira. Se o seu trabalho é prioridade, meu amigo, não reclame depois se Deus tirar de você. Deus tira aquilo que você mais é apegado, que você mais ama. Eu nunca me esqueço. Uma mulher, eu estava na igreja, ela chegou chorando. Isso cravou no meu coração um sentimento muito grande. E fez eu ver que prioridade na nossa vida tem que ser realmente Deus. Ela falou assim, pastor, sinceramente, eu sou uma mulher da igreja, mas o meu filho faleceu. E eu falei assim, como assim, dona? Mataram ele esfaqueado. Só que uma semana antes eu falei para ele que ele era a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida. E eu coloquei ele acima de Deus. Uma semana depois mataram o filho dela facada. Entregaram o filho dela dentro de um túmulo, dentro de um caixão, todo esfaqueado, morto. E ela falou para mim, o meu maior problema foi ter colocado o meu filho acima de Deus. E era uma mulher que orava. Infelizmente é assim. Perde trabalho, porque talvez o trabalho é prioridade. Perde algo de valor, porque aquilo é prioridade e nunca foi Deus e nunca foi oração. Cuidado. Cuidado com o que o seu coração mais deseja. Cuidado pelo que o seu coração mais praticamente anseia. Faça como Pedro fez. Fala para ele nas suas orações, para quem iremos? Se somente em ti encontramos as palavras de vida eterna. Em segundo, planeje tempos específicos de oração em sua vida cotidiana. Os puritanos faziam isso em cada manhã, em cada entardecer. Oravam de manhã e oravam à noite. Não é aquela oração costumeira, Pai Nosso e etc e tal, não. É a oração de quebrantamento. Se você pode fazer essa oração de manhã, uma oração para Deus abençoar a sua vida, e depois à noite se entregar, não tem problema, desde que tenha o momento do rasgar do seu coração. Desde que tenha esse momento, tudo bem.
E terceiro, entre esses tempos específicos de oração, comprometa-se a orar em resposta ao menor impulso para você fazer isso. Quanto mais insignificante for o propósito da sua oração, melhor. Pastor, como assim? Eu vou orar por algo insignificante? Faça isso. Porque esse compromisso o ajudará a desenvolver um hábito de orar. Todos os dias, tenha um propósito. Vou orar pela minha casa, vou orar pela minha família. Vou orar para Deus abençoar o meu trabalho. Coloca um propósito em cima disso. Você fazendo isso, aos poucos, você começa a criar um hábito de oração, um hábito de orar de modo que você orará sem cessar, a seu modo no decorrer até do seu dia. E depois à noite você rasga o seu coração. Lembre que conversar com Deus por meio de Cristo é a maneira mais eficaz de glorificar a Deus e ter um antídoto para repelir todos os tipos de enfermidade espiritual que há na nossa vida. Em certo sentido, a sua vida de oração é bastante reveladora. Ela mostra quem você é de fato. A sua vida de oração de fato revela quem vocês são. Mesmo com toda a sua conversa e teoria sobre a fé, você pode afirmar a verdade da oração e saber que Deus é bom através da oração, mas a sua vida de oração revela o quanto você deseja de fato ter comunhão com Deus e o quanto você realmente depende dele. Amém? Vou repetir. A sua oração. Você ama orar? Sim. Pastor, eu oro porque Deus é bom. Mas não é somente para isso. A oração realmente é para revelar o quanto você deseja de fato ter comunhão com Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.